Gente, quem souber a resposta, aguarda só um pouquinho para a gente fazer uma brincadeira aqui. Agora, quem não souber, experimenta. Vai dizendo o que tiver na cabeça. O que é o que é? É pior do que a morte, é melhor do que a vida. Defunto come, vivo se comer morre. Vou falar de novo, mas eu tenho 20 minutos só. Isso aqui está fora, tá? É pior do que a morte, é melhor do que a vida. Defunto come, vivo se comer morre. Quem faz não usa, quem usa não vê, quem vê não deseja, por mais bonito que seja. Quem faz não vê, quem faz não usa, quem usa não vê, quem vê não deseja, por mais bonita que seja. Ó, mais uma, eu não posso sair daqui nos 3-0. Vai, quem souber a resposta já pode falar, hein? Meu destino é ser torto, não como sem ser comido, me visto de morto para me encontrar com quem está vivo. Vixe, Maria. Tem 3... Então, tem 3 jeitos da gente olhar para essas adivinhas, né? Um deles é dizer assim, não serve para nada. Que bobagem que essas adivinhas, sair da minha casa, peguei a Avenida Brasil para essa maluca ficar me apresentando adivinha. Isso é uma possibilidade. E vocês estão dando risada, nós somos vítimas desse olhar. Tanto que vocês fizeram faculdade, nunca estudaram essa adivinha na escola, e se ela passou na vida de vocês, ela passou en passant, lá longe, né? Ela não fez parte da formação da gente, né? Tem um outro jeito da gente olhar para essas adivinhas e falar, nossa, que legal essas adivinhas. Vamos fazer o seguinte, vamos catalogar todas essas adivinhas, vamos fazer um vídeo sobre essas adivinhas, vamos colocar essas adivinhas, vamos separar por mote, né? O que é humano, o que é do território, o que é de Minas, enfim. Né? Isso é um outro olhar que a gente pode ter para essas adivinhas. E tem um terceiro olhar que é o que me seduz, que é assim, qual que é a inteligência necessária para formatar essas adivinhas? Para onde essas pessoas, quando formataram, porque não é uma criação coletiva, alguém percebeu que existe uma palavra, uma só, que vai dizer assim, o que é uma única coisa que é pior do que a vida, melhor do que a morte, que defunto come e que vivo se comer vai morrer. Aonde que essa pessoa estava olhando quando ela formatou isso? A palavra é nada. Só nada cabe aí. Então, vocês percebem que ao meu ver, existe uma inteligência, né? Que quem faz não usa, quem usa não vê, quem vê não deseja, por mais bonito que seja, é caixão de defunto. Não é? E o terceiro é anzol. E o que acontece? A do anzol ela tem mais um detalhe que eu acho que vale a pena a gente refletir do anzol, que é o seguinte, olha só, meu destino é ser torto, não como sem ser comido, me visto de morto para me encontrar com quem está vivo. Quando eu falo para vocês assim, ó, meu destino é ser torto, me visto de morto para me encontrar com quem está vivo, inconscientemente vocês afastam da busca de vocês, vocês deletam da busca de vocês todo o objeto. Naturalmente, vocês vão querer procurar algo ligado à filosofia, ao humano, ao metafísico. Vocês percebem? E é anzol a resposta. Então, vocês percebem que existe uma construção? Então, eu tenho uma relação muito afetiva com as manifestações populares. Agora já posso ir subindo aqui. Já dei. Agora que eu vou começar, tá? Começa a marcar daí. Eu tenho uma relação muito afetiva com essas manifestações, e eu chamo até de brincadeiras de gente grande. Né? Só que o olhar que eu tenho para essas manifestações populares, para essas brincadeiras, ele está muito mais conectado com essas inteligências que estão por trás das manifestações, do que nas suas formas em si. Embora, como vocês constatem, as formas por elas mesmas são encantadoras. Então, daqui para frente, é como se a gente fosse imaginar que, quando eu me refiro às manifestações populares, é nesse lugarzinho dessas adivinhas que eu fiz para você, né? Para vocês aqui. Então, o que eu enxergo nas manifestações populares é que são eventos cujo propósito ele extrapola as diferenças culturais, né?
ele está ali presente nessas manifestações populares, um certo olhar para potencializar as coisas. A nossa educação, ela nos prepara para um tipo de olhar de localizar o problema, para resolver o problema, para achar problema até onde não tem. Essas pessoas que brincam, né, na fase adulta, elas têm um olhar que potencializa o outro, a si mesmo e o seu entorno. Se vê um cabo de vassoura, se olho um cabo de vassoura, eu vou dizer, está na hora de eu comprar uma vassoura nova. Se as pessoas veem um cabo de vassoura, elas vão dizer assim, opa, encontrei um segurador para minha janela, está aqui o mastro para fazer minha dança, acabei de achar a baqueta para tocar minha alfaia. Então, vocês percebem que, se não fosse assim, essas brincadeiras não conseguiriam ser geradas. E uma outra coisa assim, que eu acho muito bacana das manifestações populares é que elas não são uma coisa de moda, sabe? Agora tá neva, agora é essa dancinha, agora não, são coisas que acompanham só para se falar a história do Brasil, né? Foi feitas por negros, por os índios, por portugueses. Elas agregam essas culturas diferentes e elas têm procedimentos que conseguem se manter, porque são procedimentos que eles localizam aquilo que é essencial. Isso significa que você se educa, você treina flexibilidade, desapego, e que talvez o segredo dessa grande busca da gente atualmente pela sustentabilidade se dê num olhar que a gente possa ter, o quanto a gente consegue ser desapegado e flexível naqueles nossos propósitos. Agora vou eu, hein, Douglas? Acertei. Bom, não era isso ainda, não, desculpa. Não está na hora ainda. Então, se a gente está de acordo aqui que eu estou achando que vocês estão concordando que, se a gente tem, dentro dessas manifestações, lugarzinho que agrega cultura e uma inteligência para resolver problemas, uma capacidade de sobreviver um tempo, vocês concordam? Vocês acham que isso é legal? Né? Por que isso não faz parte da nossa formação? Por que isso não está nas escolas? E eu atribuo isso a um pensamento. Eu não acho que o drama da humanidade é o que o ser humano faz, mas é como ele pensa. Porque se eu pensar que eu posso ter escravo, eu vou validar, sabe, de você colocar um negro num poste e bater até que ele sangre. Se eu acredito que existem bruxas, que as mulheres podem copular com o diabo e procriar demônios, eu vou ser conivente com ações que essas mulheres vão acabar sendo queimadas em fogueiras viva, né? Porque se morrer, você sabe que o diabo vai para o corpo de outra mulher. Isso que hoje para a gente é o suprassumo da aberração, da violência, fez parte da nossa história. Nós somos sobras desses tipos de pensamento. Sabe lá qual tipo de pensamento ignorante e violento a gente agrega hoje em dia. Um deles pode ser assim, fulano nasceu pobre. Esse pode ser um tipo de pensamento que eu não vou nem entrar nesse departamento, senão não vou sair daqui hoje, mas o fato é o seguinte, então, eu atribuo esse vácuo, né, desses lugarzinhos na educação a um tipo de pensamento, porque nós somos frutos de uma lógica do conquistador. E essa lógica do conquistador é ela que vai pautar as nossas ações, é ela que vai validar as nossas escolhas. E aí a gente vai estar inconscientemente escolhendo aquilo que me dá êxito, aquilo que me dá posse, que cada vez ter mais, aquilo que me dá domínio. Só que um pensamento, para ele materializar essas ações, ele precisa de uma estrutura que a receba. E a estrutura dessa lógica do conquistador, ela é construída com uma base na ameaça. Então, as nossas ações elas vão ser sedimentadas pelo medo, pela ignorância. Olha, moçada, bastava que a gente soubesse, desde a infância, como é que funciona o nosso corpo. Por que é que eu tenho fome? O que acontece fisicamente com a minha circulação sanguínea, com o meu fígado, para me avisar que eu tenho fome? Por que quando uma pessoa está na dúvida, ela desalinha? Por que uma pessoa não pode ter uma dúvida no eixo? Não vai acontecer, né? Se ela tiver uma dúvida, ela vai desalinhar. O quanto essas emoções percorrem a organização da nossa musculatura, né? O que é ouvir? Ouvir pode ser muito, muito mais além do que escutar. Ouvir, goste a gente ou não, saiba ou não, a audição tem a ver com as experiências físicas,
Quanto mais experiência física eu tenho, maior a minha capacidade de ouvir. Quanto mais eu escuto, mais ampla fica a minha capacidade de desenvolver essas experiências físicas. O que é enxergar? É olhar? Não, é conectar imagens. A gente é capaz de enxergar muito mais de olho fechado do que de olho aberto. Então, o olhar, ele me permite com que eu relacione uma imagem com a outra, uma história de vida com a outra, com uma situação com a outra. E isso que faz com que eu enxergue muito mais longe. A comunicação que a gente usa é uma comunicação medíocre, é a da palavra, é a da lógica, do conceito. Essa é uma possibilidade do ser humano. O ser humano fala com o corpo, fala pela forma, fala pelo cheiro, enfim. Né? O que os nossos antepassados perceberam? Que todos esses lugarzinhos poderiam ser potencializados. Essa lógica do conquistador, ela vai investir nesse processo de ignorância, consequentemente, também no processo de morte. Então, estamos todos de acordo aqui que o que vai movimentar a nossa sociedade, as nossas organizações, é dinheiro. Então, qual foi o ápice da nossa produção de dinheiro? Onde que mais se produz dinheiro na nossa sociedade? Não é no banco, é a arma de fogo. Né? Segundo lugar, é remédio. Terceiro lugar, é lixo. Quarto lugar é que é droga. Então, veja, isso foi o melhor que a gente conseguiu fazer, porque aí, enfim, também não é assunto para agora. Não sai daqui hoje. Agora vou ter que tomar água, só porque falei que eu não devia. Isso está num lugarzinho. Essas manifestações populares não iam chegar na esquina dentro dessa lógica. Esse negócio não dá dinheiro para ninguém, esse negócio não teria como você ter adeptos, ninguém. Isso, sabe, fazer coco, maracatu, para quê? Então, dentro dessa lógica, essas manifestações não chegariam até os dias de hoje. Nem coco, maracatu, congada, caboclinho, Moçambique, reisado. Isso não ia chegar na esquina. Então, essas manifestações, para existirem, para a gente estar aqui hoje falando delas, elas precisaram seguir uma outra lógica, que é a lógica da gratidão. Né? Então, ou seja, enquanto lá na lógica do conquistador, a lógica da generosidade. Porque enquanto na lógica do conquistador você tem o êxito, na lógica da generosidade você não pode partir do que você quer ganhar. Porque você não vai ganhar nada juntando negro, índio e português lascado né? Você tem que localizar o que você vai agradecer. O que vocês imaginam que tem para agradecer? Um índio que está escravizado, um negro que está humilhado, um português que veio para um outro país como castigo. Que raios essas pessoas teriam para agradecer junto, minha gente? Vou dizer, o dia mais longo do ano. Um olhar para a natureza que diz, um dia mais longo do ano, que é o solstício de verão, é um dia que a minha natureza vai agradecer. Ah, então, nessa lógica de unir propósitos que vão para além das diferenças culturais, um olhar sensível para a natureza faz com que eu me conecte com o outro. Então, você vai partir do princípio do que você tem para agradecer. A outra coisa é que não dá para sair comprando, porque não tem. Né? Então, o que a gente vai fazer? Vai levar o olhar e o impulso, a nossa energia, para aquilo que se tem para oferecer. E aí, por pior que seja o cenário que se encontra, sempre o ser humano tem coisa para oferecer. Tanto que a gente conseguiu chegar em formas extremamente bonitas e bem acabadas, bem resolvidas, dentro dessas manifestações populares. E aí tem todo um jogo de enriquecimento mútuo que se faz, porque não são coisas pautadas na competição. Não daria certo. Né? Então, nunca tem perdedor. Sempre tem pessoas que elas encontram maneiras de se enriquecer através daquilo. E esse enriquecimento, ele é o enriquecimento desse potencial do humano. O que você sai ganhando nessas brincadeiras não é fama, não é dinheiro, não é ouvir melhor, enxergar melhor e ampliar o seu léxico de comunicação. Né? A estrutura para receber isso daqui, porque também é um pensamento, é uma lógica. Né? Você precisa ter uma base que vá materializar essas ações. Essa base é do acolhimento. E aí você vai ter uns lugarzinhos muito preciosos dentro dessa lógica da generosidade. Porque o pilar de construção, em vez de ser o medo, como é na lógica do conquistador, ele vai ser o humor. As pessoas vão rir. Eu tenho que dizer, se eu passar da hora, eu corto lá no final. Mas, olha só, eu convivi muito tempo com os artistas populares. E, uma vez, a dona...
estava num lugar e ela falou assim, Fia, olha, tive um problema nesse joelho, que me aperreou tanto o juízo, tive que fazer tanto exame, só não tirei foi xerox da cabeça. Tanto do exame para o doutor dizer que não tinha nada, que era da idade. Eu falei para ele, ó, doutor, da idade não é não. O senhor arrume assim um outro jeito de dizer que o senhor não sabe, porque da idade não é. Repare, esse aqui, ele tem a mesma idade desse, e não tem nadinha. Então, repare, vocês estão rindo, e não é... Você sabe assim, não é debochar do outro, não é grandes piadas, é um olhar para si mesmo. É por isso que a Ave Maria ela é cheia de graça, porque o humor é um estado elevado da alma. E a gente podia passar a manhã inteira aqui só contando caso engraçado para vocês iam embora muito mais felizes. Um outro lugarzinho que vai ter, então, que ele vai acolher, é a criatividade, que é um potencial. A natureza toda é criativa, a vida por si só já é um impulso criativo. Mas o ser humano atua nesse departamento com uma força. Tem um jardim meu lá, que tem uma árvore, assim, ela foi inventada de nascer uma planta embaixo do coqueiro, aí ela vai para o sol, aí o coqueiro faz uma palha, ela vai para o outro lado, o coqueiro vai para outra palha. Então, eu acho essa planta muito criativa, porque ela fica procurando espaço para ir para a luz. Aí ela faz um cenário no meu jardim, aí vai meu cachorro. Ai, meu cachorro já faz buraco, já faz cocô, já é um outro estrago que ele vai fazer no meu jardim. Aí vai a minha neta. Aí acaba com tudo. Então, a atuação do ser humano no espaço, ela é de uma força, de uma potência. Então, isso se deve a essa possibilidade criadora que ele tem. E aí, dentro dessa lógica da generosidade, a criatividade pode ser acolhida. Lá não, porque na lógica do conquistador você precisa de soldados, você precisa da série. Vocês sabem dessas coisas, né? E aí o que você vai ter? Você vai ter o movimento, você vai ter a vida, porque você tira do lugar, porque você multiplica, porque você tira outras coisas. O fato é de que, ao meu ver, nenhum desses dois lugarzinhos está bem resolvido nesse momento que a gente está vivendo, na trajetória que a gente construiu até agora. Nem essa lógica masculina, né, do conquistador, da guerra, ela não é nem de todo ruim e nem de todo boa. Faz um estrago maior, convenhamos. Mas ela não é de todo ruim. Tanto que todo esse evento que vocês estão fazendo aqui, ele está pautado em cima daquela lógica lá, tentando encontrar essa outra. Essa outra da generosidade, se você conviver com os artistas populares, você vai ver como é frágil, como ainda falta alguma coisa, né? Então, a gente vive num momento muito especial da nossa história, porque a gente pode, pela primeira vez, escolher, porque isso é o desafio do ser humano. A gente nasceu com esse danado desse livre-arbítrio aí, não sei quem inventou isso, mas são escolhas, né? Escolhas tão relacionadas à nossa consciência, mas a gente pode, pela primeira vez, a gente pode escolher atuar dentro dessas duas polaridades de energia, dentro dessas duas lógicas, né? O que eu acho que a gente ganha com isso, né? Juntando essas duas lógicas? Porque a gente pode escolher do que a gente vai brincar. E aí sim a gente vai pegar a lógica lá do conquistador, que quer para a guerra, quer vencer, mas a gente vai conquistar o humano de cada um. A gente vai vencer, então, uma ignorância que nos afasta da coisa mais preciosa que a gente tem, que somos nós mesmos. E aí a gente vai, finalmente, começar a entender o que é esse departamento de morte, o quanto ela é natural e o quanto ela é ocasional. Eu tenho 10 dedos na minha mão. Há uns anos atrás, eu fechei a porta do carro numa unha minha e partiu a unha no meio, caiu, meu dedo sangrou, fiquei meses machucada. Ora, as outras 9 continuaram crescendo e morrendo sem eu nem perceber. Alguma coisa, que hoje eu sei muito bem o que foi, me fez eu fechar a porta no meu carro, e tamanha foi a violência com que eu matei uma unha minha. Tivesse eu mais juízo, minha unha tinha crescido, morrido, como todas as outras. O fato é de que existe um nó na nossa história, que é compreender o que é, de fato, a morte. O que são processos que terminam ou processos que são rompidos. E aí, moçada, eu acho que a gente só consegue fazer isso depois da gente brincar juntos, né? A gente conseguir escolher ficar sozinho. A gente criar cenários onde a gente possa saber se aquela pessoa, aquela criança, aquele ente da minha família está sozinho porque ele escolheu,
ou porque ele foi deixado de lado. Mas, se ele escolheu, a gente teria obrigação, a gente teria a chance de respeitar isso. Mas a gente só vai saber identificar essa necessidade que o ser humano tem da solidão, do recolhimento, se a gente experimentar isso, né? Esse processo todo de vida e morte, eu acho que ele é uma coisa que acompanha a nossa espécie. Não é à toa que essa fotinho que está aqui é de um boi, né, morrendo lá. Eles matam e depois o boi ressuscita de novo. Eu acho que... Quanto tempo eu tenho aí? 5 minutos. Vamos acabar. Todo esse processo, né, de criatividade, flexibilidade, desapego, eu acho que ele está muito conectado com essa busca, né, da gente compreender esse lugarzinho das perdas, dessas finalizações. E, no fim das contas, eu acho que a gente pode agora compreender que tudo isso pode ser muito bonito. E, como a Renata falou, é um estado de beleza. E a beleza não seja nada mais, nada menos do que a verdade. E, por isso, a gente, quando encontra, a gente acha que aquilo é bonito. A gente não sabe definir o que é beleza, mas a gente tem a certeza quando encontra, porque ela é simplesmente a verdade. E eu acho que talvez a verdade, moçada, seja uma alegria para a qual o ser humano foi projetado, fisicamente falando, fisiologicamente constatando, que essa alegria, ela é uma alegria imortal, né? Ela transcende a essas fases do ser humano. Então, brincar de quê? Brincar de ser gente. Para ganhar o quê? Para ganhar a coragem de ficar sozinho.